6 horas e 55 minutos, muito bom dia. Está no ar mais um Antena Paulista especial de eleições. Nesta manhã bonita em São Paulo, você vê imagens aí do Globocop. Céu super azul, temperatura de 22 graus nesta manhã aqui na capital paulista. Bem quente, vindo na sequência aí de um final de semana, de um sábado também de temperatura alta. Às 7 horas da manhã, os portões se abrem e mais de 14 milhões de eleitores da capital e de mais 15 cidades do estado vão às urnas decidir o futuro. Por meio do voto, vão eleger prefeitos e prefeitas pelos próximos 4 anos. E o Antena Paulista vai trazer todos os detalhes desse dia especial a partir de agora. Nós começamos a nossa cobertura neste domingo especial também com o Globocop e a Cíntia Toledo a bordo, acompanhando tudo o que rola nessa cidade de São Paulo e região metropolitana. Cíntia, bom dia. Oi, Rodrigo. Um bom dia para você, bom dia a todos. A gente começa o nosso voo hoje por Guarulhos, viu? Que teve acidente agora há pouco aqui na Dutra. Vamos mostrar a situação. Foi um engavetamento, tem 11 carros no acostamento. 2 aqui já estão no guincho e os outros estão esperando ainda a remoção. Então, esse acidente deixou algumas pessoas feridas, mas ainda bem, não foi nada grave. Essas pessoas já foram socorridas. Isso foi no quilômetro 228, um pouco antes da Fernão Dias, para quem vai no sentido Rio. Algumas pessoas se machucaram, né? Mas já foram socorridas. Você vê imagens também feitas agora há pouco do chão. Não tem mais congestionamento por aqui, porque a pista já foi liberada, mas chegou a ter 1 quilômetro de fila por aqui por conta desse acidente. A gente lembra que tem segundo turno em Guarulhos, onde quase 873 mil eleitores vão escolher daqui a pouco o prefeito da cidade. E no caminho para cá, Rodrigo, a gente flagrou no céu um balão bem pertinho da pista do aeroporto de Guarulhos. Então, olha que perigo. Ainda bem que pelo menos ele estava mais alto do que os aviões que quando chegam aqui já estão se aproximando do pouso. Mas, de qualquer maneira, a gente sabe, é um perigo, né? Principalmente nessa região. E, claro, soltar balão não é permitido, né? Aliás, dá prisão, 1 a 3 anos de prisão para quem solta, para quem fabrica, para quem vai atrás. O difícil é encontrar os baloeiros, né? Por isso que é tão comum a gente ver essa situação tão perigosa, né, Rodrigo? Só ir atrás agora onde ele estiver caindo, que certamente vai ter algum criminoso lá para querer pegar o resto do balão. Obrigado, viu, Cíntia? Ainda bem que esse acidente não deixou nada mais grave, apesar de acionamento de airbag e tudo mais em alguns carros. 6h57, a Cíntia ia complementar com alguma coisa, Cíntia, é isso ou não? Não, que a gente está vendo mais balões aqui agora pelo céu, viu? Então, olha que situação. A gente vê bastante isso em feriado, né? E fim de semana, então hoje a gente mostrou já um, agora mais esse e tem um outro ainda que a gente consegue visualizar aqui. 3 já mostramos agora. Bom, tá aí o alerta então para a polícia, né? Olha aí, ó. 3 em 1 na região de Guarulhos, região de aeroporto, pouso e decolagem por aí. Obrigado, viu, Cíntia? A gente volta daqui a pouco com o Globocop. 6h58 agora, a votação começa pontualmente às 7 da manhã, portanto, em 1 minutinho e meio. A gente vai saber como é que estão os principais pontos de votação da capital e da região metropolitana. Vamos começar com o Filipe Mancuso, está na zona sul de São Paulo. Bom dia. Oi, Rodrigo. Bom dia para você, bom dia para todo mundo. Um prazer estar falando contigo e com quem está nos acompanhando nesse dia tão especial, tão fundamental para a democracia. Eu estou no maior colégio eleitoral aqui da capital, onde votam mais de 25 mil eleitores em 69 sessões. Vou pedir para o Franklin dar uma passeada com a câmera para mostrar para a gente. Bastante gente esperando do lado de fora. Pelas minhas contas aqui, pelo meu celular, daqui a 1 minuto esse portão se abre. A gente pode se aproximar um pouquinho aqui. A primeira da fila, eu conversei agora há pouco, uma senhora de 62 anos, a dona Laurita. Bati um papo com ela, perguntei por que ela tinha chegado tão cedo. Ela falou para mim que chegou às 10:50 da manhã. Falou que no primeiro turno tinha sido a 4ª da fila, queria chegar em primeiro, mas principalmente porque ela falou que é mais fresquinho votar nesse horário e que acaba pegando o resto do dia para fazer outras coisas. A gente já sabe, né, dessa informação, mas não custa a gente repetir. Das 7 às 10 da manhã, a recomendação do Tribunal Superior Eleitoral é que esse horário seja reservado para pessoas com mais de 60 anos, pessoas do grupo de risco para o novo coronavírus. Outros eleitores podem vir votar, é claro, mas é fundamental que esse horário seja aberto para essas pessoas que estão no grupo de risco, né? A gente pode virar um pouquinho a câmera, mostrar aqui também.
como a universidade é muito grande, eles organizaram aqui esse painel para que as pessoas possam ver aonde vão votar. Vou pedir para o Franklin virar novamente a câmera, a gente está ao vivo, porque são 7 horas. Deu 7 horas aqui e nesse momento o funcionário da Justiça Eleitoral está abrindo a porta e a gente vai acompanhar a entrada dos primeiros eleitores aqui. Um senhor aqui mais apressado, conversei com ele também, é o seu Gilberto, disse que já trabalhou aqui na universidade. Vai votar também e muita gente vindo para começar esse dia, muita gente já para votar, algumas pessoas um pouco mais apressadas aqui também, para garantir seu voto e ter o resto do dia tranquilo. É até uma cena que me chama a atenção, bastante gente chegando junta para votar aqui às 7 horas da manhã. Eu conversei com o pessoal da Justiça Eleitoral aqui no colégio, eles falaram que tem todo um esquema de organização para evitar que essas pessoas que estão chegando juntas aqui se aglomerem. Como eu disse há pouco, é uma escola muito grande, é o maior colégio eleitoral de São Paulo e a gente acompanha a chegada dos primeiros eleitores, agora 7 horas e 1 minuto. Com você, Rodrigo. Obrigado, Filipe Mancuso. A gente vai para Guarulhos, segundo maior colégio eleitoral do estado, Guarulhos, que também tem segundo turno. Bernardo Bortolotto está por lá e conta pra gente a abertura no horário aí também, né, Bernardo? Bom dia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos. 7 horas da manhã, tocou a sirene aqui da escola professora Zilda Romero da Silva, o maior local de votação de Guarulhos, que fica aqui no Jardim Presidente Dutra. 9.025 eleitores devem passar por aqui, votar nesse segundo turno, neste domingo. Em torno de 50 pessoas já aguardavam na fila, mas eu já vi que o número aumentou rapidinho aqui, ó. Você vê muita gente já acessando aqui a escola. Nós vamos até chegar um pouquinho mais perto aqui para você ver, ó. O pessoal acessa, passa o álcool em gel nas mãos e aí vai para as sessões, para as cabines de votação para garantir os votos. A primeira pessoa que chegou aqui, chegou em torno das 6 horas e 5 minutos. Eu perguntei por quê para o pessoal, por que vieram tão cedo? Eles disseram, é para votar, embora aproveitar o dia e também evitar aquela movimentação grande mais ao longo da manhã, quando são esperadas mais pessoas. E agora você vê aí o grupo prioritário dos idosos para votação por volta das 7 horas da manhã até as 10 da manhã. Então, nessas 3 horas, a prioridade para eles. E aí você vê que a maior parte dos eleitores aqui é, de fato, formada por idosos, o grupo prioritário nesse começo de manhã. Lembrando que aqui em Guarulhos, então, são 872.880 eleitores aptos a votar. No primeiro turno, 180 mil eleitores não vieram. A cidade teve uma abstenção de 19,72%, uma abstenção que acompanhou praticamente um índice nacional em razão da pandemia. Lembrando também que aqui em Guarulhos, Guti do PSD está no segundo turno disputando a prefeitura com Eloy Pietá do PT. Rodrigo. Obrigado, Bernardo Bortolotto. A gente ouve o som ali de avião que pousa ou decola na região de Guarulhos. Vamos então para o Globocop com a Cíntia Toledo mais uma vez. E mais uma vez falando de balão, Rodrigo. Olha, a gente agora está na Marginal Tietê. Por pouco esse balão não caiu na pista, viu? Caiu bem pertinho, caiu já aqui na margem do Rio Tietê. Marcelo Everson abrindo para a gente a imagem com a ajuda do comandante Fabiano, para a gente poder mostrar, olha, muito perto da pista. Então imagina o risco de acidente por aqui. Você vê essa parte de cima aqui, sentido Castelo, chegou a atravessar aqui toda a pista, né? Atravessou a Marginal Tietê e depois voltou e caiu pertinho do rio. Então um perigo, e hoje muitos balões pelo céu. A gente mostrou ali na nossa outra entrada, Rodrigo, 3. Depois a gente viu mais 2 por ali. Inclusive o nosso comandante Fabiano conversou com a Torre de Guarulhos. Eles também estão atentos a isso e já pediram para algumas aeronaves desviarem, mudarem o caminho por conta desses balões que estão hoje cortando o céu aqui da região metropolitana. Isso é um perigo, né, para as pessoas, é uma brincadeira, mas é muito perigoso. E, inclusive, se essas pessoas forem pegas, elas estão sujeitas à prisão 1 a 3 anos de pena, Rodrigo. Vamos ver o que a Polícia Militar também diz sobre isso, né? Tá aí o flagrante de crime acontecendo na cidade de São Paulo. Vamos ver o que a Polícia Militar pode dizer sobre isso. Quando a gente fala de perigo, se coloca no lugar você num carro, nessa marginal, passando numa velocidade aí
de 90 km por hora e, de repente, um balão com uma tocha em chamas surge na sua frente. O que você faz? Você segue a sua vida normalmente, dirigindo na mesma velocidade, de forma tranquila, sem mudar de faixa, nada? Ou você vai frear, vai para a faixa do lado, vai tentar desviar? O que você vai fazer? É lógico que vai fazer a segunda parte. E essa segunda parte, você sendo surpreendido, é um ponto inicial para ocorrer um acidente. Simples assim. Um acidente que pode tirar a vida. E não estou nem falando do fogo atingindo o carro. Que desrespeito. 7h05. Eleitores de 16 cidades do estado voltam hoje às urnas para o segundo turno. E aqui na tela, a gente tem os municípios aqui, ó, do segundo turno em São Paulo. Vai acompanhando comigo, ó. Cidades que ainda não elegeram seus prefeitos, além da capital e de Guarulhos, que já mostramos, terão aí segundo turno cidades como Campinas, Diadema, Guarulhos, Mogi das Cruzes, Ribeirão Preto, Sorocaba e Taubaté. Lista completa aí na tela, mas você, se é dessa cidade, obviamente está sabendo que tem um compromisso hoje para votar no segundo turno. A gente vai então aqui para Campinas. Vamos para Campinas com a Ellen Sacconi para saber como é que está a movimentação por lá. Portões já abertos também. Ellen, bom dia. Oi, Rodrigo, bom dia a todos. Abriu há pouquinho também aqui, já teve uma certa corrida do pessoal que estava esperando lá fora para votar logo nos primeiros momentos desse dia. A gente está no maior local de votação aqui em Campinas, lembrando que a cidade tem 1.200.000 habitantes, são cerca de 800 mil eleitores e só aqui nessa escola onde eu estou são cerca de 10 mil pessoas esperadas para votar. É importante ressaltar que essas primeiras horas são prioritárias para os idosos, né? Só aqui em Campinas são cerca de 200 mil eleitores acima dos 60 anos. A gente vê que tem uma filinha já formada aqui e vamos entrar em uma das sessões. Toda a sessão está preparada, claro, com álcool. A gente vê aí todo esse procedimento agora. Então, a pessoa, antes de entrar, já coloca o álcool gel. E aí sim, lá dentro, tudo preparado também, os mesários preparados e protegidos para evitar qualquer tipo de contaminação. A corrida para o segundo turno foi bem acirrada aqui em Campinas. Estão na disputa Dário Saad, do Republicanos, que ficou em primeiro lugar no dia 15, com 25% dos votos. Rafa Zimbaldi, do PL, recebeu cerca de 21% dos votos. A abstenção chamou a atenção no primeiro turno aqui nas eleições e bateu recorde em Campinas, ultrapassando os 30%. Lembrando que quem não votou no primeiro turno pode sim votar agora normalmente. Lembre-se que todas as sessões, então, estão preparadas para seguir as recomendações sanitárias para evitar a contaminação da Covid-19. A gente vê que cada pessoa está trazendo a sua própria caneta, que é uma recomendação para evitar mesmo essa troca com as canetas. Rodrigo. Obrigado, Ellen Sacconi. A gente viu ali, né? Sem tocar no documento, inclusive, só apresenta o documento para a segurança do mesário. Obrigado e um bom dia. 2 cidades da Baixada Santista têm segundo turno neste domingo. Vamos falar com a Nina Barbosa, está em São Vicente. Bom dia, Nina. Oi, Rodrigo, bom dia para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. É a primeira vez, viu, que essas 2 cidades, os eleitores vão às urnas aí para o segundo turno. A gente está em São Vicente, numa escola municipal, que é o maior local de votação aqui da cidade. Vocês estão vendo aí, já tem uma fila aí pequena de eleitores, mas a escola é grande, viu? Os eleitores estão bem distribuídos por aqui. Quando abriu o portão, muita gente já entrou, já tentou aí antecipar essa votação de segundo turno. Em São Vicente, disputam Solange Freitas, do PSDB, que teve 41,47% dos votos, e Caio Amado, do Podemos, com 55.307. E a disputa em Praia Grande, que é outra cidade aqui que pela primeira vez os eleitores vão às urnas para o segundo turno, com a Raquel Kine, do PSDB, que teve 39,05% dos votos no primeiro turno, e o Danilo Morgado, do PSL, com 35,60% dos votos em Praia Grande. Rodrigo. Obrigado, viu? Uma eleição mais cidadã, pelo que a gente está vendo. Eu digo isso porque sem eleição para vereador e com menos candidatos, sem sujeirada até agora de santinho espalhada por todos os pontos de votação por onde passamos aqui, o que ocorre de forma bem diferente do que foi no primeiro turno. Obrigado, Nina Barbosa. Vamos para o Globocop novamente, Cíntia Toledo. Rodrigo, agora a gente sobrevoa a Estação Luz para dar informação sobre transporte público. Vamos lá, olha, CPTM hoje tem esquema especial, intervalo de 15 minutos entre os trens. Geralmente, no domingo, esse intervalo é maior, em média 35 minutos. Então, quem precisar hoje da CPTM vai esperar menos.
no metrô, como é que tá? Esquema normal, os agentes vão só observar e aí, se tiver necessidade, vão fazer um reforço. Rodrigo. Obrigado, Cíntia. A gente vai para o intervalo, já tem previsão do tempo completo, né, Jaque? Bom dia. Isso aí, Rodrigo. Bom dia. Ó, calorão em todo o estado e tem chuva para algumas cidades. Quais? Daqui a pouco eu conto. E muito mais sobre o começo da votação neste Antena Paulista especial. 7h10. Agora a gente volta já. Sete horas e 12 minutos de volta com o Antena Paulista especial de eleições. 22 graus a temperatura aqui na capital paulista nesta manhã e vai esquentar muito mais, como já disse há pouco aí. Jaqueline Brasil, com esse céu azul sem nenhuma nuvem, sol vindo com toda a força. A gente segue acompanhando aí os locais de votação. Vamos agora para a zona leste da capital, um outro ponto grande de votação, aliás, por lá. Malu Maza está na Moca. Bom dia, Malu. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos. Esse aqui é o 6º maior local de votação da capital paulista. São quase 12 mil eleitores aptos a votar aqui na Moca, na zona leste da cidade. A gente está aqui desde 6h30. Os eleitores começaram a chegar por volta de 15 para as 7. Se formou uma pequena fila ali na frente, umas 20 pessoas. A gente falou com o primeiro da fila, que era o José Ivaldo. Ele nos explicou que ele veio cedinho porque ele é porteiro, tem que pegar no batente, tem horário para pegar no batente. Esse era o horário para ele votar. Encontramos também, estamos vendo aqui também, muita gente do grupo de risco, que é essa a preferência para essas 3 primeiras horas aí de voto. Recomendação do Tribunal Superior Eleitoral para o pessoal do grupo de risco aproveitar das 7 às 10 para votar. Eles têm a preferência. Movimento bastante tranquilo aqui nesse momento. A gente falou aqui com algumas pessoas que disseram que aproveitaram mesmo esse horário para poder aproveitar esse tempo bom, para poder aproveitar esse dia de sol depois, e que também acharam uma boa ideia ter vindo cedo, porque está tranquilo o movimento, também tem a garantia do distanciamento, toda a prevenção nesse momento de pandemia em que nós continuamos. Rodrigo. Malu Maza, muito obrigado. Um bom dia. 7h13, Globocop mais uma vez, Cíntia Toledo. Rodrigo, agora a gente mostra o terminal Parque Dom Pedro, um movimento bem tranquilo por aqui. Mas tem bastante ônibus, viu? Então, quem precisar hoje, pelo menos nessa região aqui, não vai ter problema. A SP-Trans diz que 65% da frota para um dia útil está nas ruas hoje. A gente aproveita aqui para dar uma olhadinha também no trânsito, tá? Vamos dar o serviço para quem está de carro também. A gente está pertinho da Avenida do Estado, trânsito bom nas duas direções. E eu lembro que hoje, quem precisar, pode usar o Minhocão. Excepcionalmente, hoje ele vai estar aberto para os carros o dia todo, tá? Então, quem precisar passar por esse caminho vai poder usar ali o elevado. Você vê o trânsito na Avenida do Estado bem tranquilo e a gente dá informação também da EMTU. A MTU hoje com operação normal, mesma frota do que um domingo comum. Os funcionários vão observar e vão colocar mais ônibus nas ruas só se perceberem que tem necessidade. Rodrigo. Ok, passou rapidinho ali, mas pelo que eu vi tem boa notícia. Parece que está tudo limpo no entorno ali do Mercadão Municipal na hora que passou a imagem. Costuma de manhã lá ter muita sujeirada. Parece que não tá tão feio não, viu? Isso é uma boa notícia, dá uma olhada aí. Tem um pouquinho só, o pessoal da limpeza. Ou o pessoal começou mais cedo, ou realmente não sujaram tanto desta vez. 7h15 agora. No primeiro turno, o índice de abstenção na capital foi recorde. A gente falou sobre isso aqui. Vamos dar uma olhada aqui nos números da capital, ó. 2020... 29,29% dos eleitores não foram votar, quase 30%, o que representa aí 2.600.000 eleitores. Nas eleições municipais de 2016, a abstenção tinha sido de 22%. E aí, nos anos anteriores, índices menores. Aquilo que a gente já falou logo no dia da eleição, né? A gente tem aí uma elevação pequena de 2004 para 2008, 2012, enfim. Daí começa a aumentar bastante. Para 2016, já 4 pontos percentuais. E agora aqui quase 8 pontos percentuais na eleição de 2020, levando em consideração que a gente tem aí uma pandemia. Vamos para o quartel-general das eleições, Tribunal Regional Eleitoral em São Paulo. Rômulo Dávila está lá, bom dia.
Aqui é o cérebro dessa eleição toda. Rodrigo, bom dia para você, bom dia a todos que estão nos acompanhando em casa. A gente fala ao vivo aqui do TRE, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, que fica aqui na Bela Vista, região central da capital. Essas informações que você acabou de trazer, Rodrigo, por exemplo, o número de abstenção, são informações que saem daqui. Aqui ficam concentradas todas as notícias e é daqui que nós, jornalistas, conseguimos essas informações para passar para você aí de casa. Abstenção, número de urnas que apresentaram problemas, que precisaram ser substituídas, se tiver alguma ocorrência de boca de urna, enfim, todo o decorrer desse dia, todas essas informações passam aqui pelo TRE. Como o pessoal já falou, os outros repórteres, colegas repórteres já falaram, as eleições já começaram 1 hora antes, se a gente for comparar com os outros pleitos, então a movimentação aqui no TRE também começou um pouco mais cedo. Agora a gente consegue ver que está um pouco mais tranquila a portaria aqui do tribunal, isso porque todos os funcionários praticamente já chegaram, só entram as pessoas credenciadas. O esquema de segurança também foi reforçado, as medidas de higiene também, então todo mundo tem que ter a temperatura aferida logo na entrada, tem álcool em gel à disposição para todo mundo e por isso o Politi vai mostrar para a gente agora a rua aqui do bairro Bela Vista, onde fica o TRE, a rua Francisca Miquelina também foi bloqueada e deve permanecer bloqueada ao longo do dia. Por quê? Porque é daqui que saem todas as informações da apuração, ou seja, quando os votos começam a ser contabilizados, todos os dados passam por aqui para depois serem divulgados. Como o Rodrigo falou anteriormente, logo no início, o índice de abstenção foi bastante alto, né? No primeiro turno, 29,29%, e é daqui que depois a gente também vai ficar sabendo ao longo do dia, né? No final do dia, na verdade, se essa abstenção vai continuar assim, vai diminuir ou vai aumentar. Agora, o que o pessoal espera é uma eleição mais tranquila, um pouco mais rápida, porque é apenas um voto, né? De 2 dígitos, um número um pouco menor, e todo mundo já está um pouco mais acostumado também com todas as medidas de higiene, de segurança, então possivelmente o dia de hoje será com menos ocorrências, um domingo de eleição um pouco mais tranquilo se a gente for comparar com 2 semanas atrás no primeiro turno. E é claro que a gente vai estar aqui preparado para trazer todas as notícias, as novidades para o pessoal de casa. Rodrigo. Valeu, Rômulo, e que o resultado também venha logo sem aquela paralisação no primeiro turno. Valeu, bom dia. A gente vai para Mogi das Cruzes agora, região metropolitana de São Paulo. Aliás, há 20 anos não tinha um segundo turno por lá. Cássio Andrade, conta pra gente, bom dia. Oi, Rodrigo, bom dia para todo mundo. Pois é, a movimentação está tranquila, isso que o Rômulo falou, do pessoal já está acostumado com esse novo protocolo, esse novo esquema de votação. A gente sente aqui na prática. Eu estou numa faculdade aqui da cidade, no Centro Cívico, a movimentação está super tranquila dos eleitores e a gente observa que o pessoal tem respeitado bastante, Rodrigo, aquele horário preferencial para os idosos. Muitos idosos já votando agora nessa parte da manhã. Mogi das Cruzes tem cerca de 320 mil eleitores, só os idosos representam 19% desse eleitorado. Estou falando de mais ou menos 47.480 eleitores que têm mais de 60 anos e que podem votar nesse horário preferencial. Você falou aí dessa questão do segundo turno, né? Em 20 anos, quem tenta a reeleição neste ano é o atual prefeito da cidade, Marcos Melo, do PSDB. Ele teve 42,29% dos votos válidos no primeiro turno, recebeu 81.855 votos. O adversário dele é o Caio Cunha, do Podemos, ele é o atual vereador aqui da cidade. Ele teve 28,31% com 54.591 votos dos votos válidos. A taxa de abstenção foi grande por aqui, Rodrigo. Inclusive, se a gente olhar lá para as eleições municipais de 2016, a gente teve quase um aumento de 10 mil. Só para você entender, ou melhor, de 10%. Nas eleições de 2 semanas atrás, deixaram de votar aqui na cidade cerca de 29% de todo o eleitorado. 88 mil pessoas, por exemplo, não votaram. A gente reforça que quem não votou, não conseguiu justificar, não tem problema, pode votar nesse segundo turno. Uma orientação, Rodrigo, acho que em todas as cidades nós tivemos aquela redução das zonas eleitorais, né, das sessões, melhor dizendo, das salas de votação. Então, antes de sair de casa, dá uma consultada, vê se está certinho mesmo, se mantém a mesma sala, para não ter dor de cabeça. Eu volto com você. Valeu, Cássio. Muito obrigado. Um bom dia, viu? Vamos para a previsão do tempo? Jaqueline Brasil, bom dia. Oi, Rodrigo. Você estava falando desse calorão e esse céu do jeito que está. Ontem a gente já veio de um sábado super quente, hoje vai ser igual.
Igual. Bom dia para você, bom dia para todos também. Igual, porque teremos um dia hoje muito quente. Temos imagens ao vivo da capital paulista, já estamos observando o sol tentando entrar aqui no estúdio e a gente observa esse céu muito bonito. Temos aí pouquíssimas nuvens. Agora, o Rodrigo já falava da temperatura bem abafada, 23 graus e vai subir muito mais. Observando aqui o nosso mapa, a gente observa o seguinte, em todo o estado a temperatura vai ficar acima dos 30 graus, mas olha a diferença, Rodrigo. Na faixa leste, justamente onde nós estamos, na capital, região metropolitana e pegando boa parte do litoral, há previsão de chuva à tarde. Por quê? A explicação está aqui. É a combinação do calor e da umidade. Imagina só, vamos chegar a 34 graus no meio da tarde. Tem circulação de umidade e aí a previsão de chuva, 60%. Então, o que a gente indica, né, Rodrigo, se puder votar já agora cedo, vai fazer uma boa escolha, porque tem aí a alta temperatura no meio da tarde e a previsão de chuva aqui para a capital e região metropolitana. E você que está no interior, não há previsão de chuva, mas observa esse mapa aqui todo avermelhado e alaranjado. Sabe o que é isso aqui? A umidade relativa do ar que vai despencar em algumas cidades. Então, você vai sentir muito mais calor e vai precisar beber muito mais água. Primeiro, observando aqui as temperaturas em algumas cidades, onde teremos o segundo turno, né, na região metropolitana, Mogi das Cruzes, Mauá, também, olha, Guarulhos, Taboão da Serra e Diadema. E aí, a gente pulando para o estado, onde o tempo fica firme, você que está em Bauru e também em Ribeirão Preto. Piracicaba, Praia Grande e Taubaté é aquilo que eu estava comentando. Temperatura alta e a chuva que pode ser forte. Atenção. Ontem tinha perspectiva de chuva à tarde? Porque Ontem fez um calorão, mas já não havia previsão. Ontem tinha um ar muito mais seco vindo do interior. Mas hoje a previsão é sim, porque algumas áreas de instabilidade já estão chegando mais próximos da gente. Fico com alerta. Obrigado, Jaque. Imagina. Vamos para o Globocop mais uma vez. Cíntia Toledo, sobrevoando onde, Cíntia? Rodrigo, agora a gente mostra a PUC, que é o segundo maior local de votação aqui de São Paulo, perde só para um colégio na região do Campo Limpo. Aqui na PUC votam 17.950 eleitores. PUC que fica na região de Perdizes, né, na Zona Oeste, terceira maior região em número de eleitores. A Zona Oeste tem 1.585.825 eleitores. Movimento bem tranquilo por aqui, não tem trânsito no entorno da PUC. A gente lembra que das 7 às 10 da manhã é preferencialmente para idosos, mas os mais jovens que vierem vão conseguir votar, só vão ter que esperar um pouquinho. Aqui na PUC, quem vier, Rodrigo, já faz quase que um almoço, viu? Logo depois, porque tem uma feira bem na entrada aqui se formando, barraca do pastel aqui já pronta, ainda sem clientes, mas com certeza eles vão aparecer, né? Tá com fome, né, Cíntia Toledo? 7h23 agora. Vamos voltar com informações de Guarulhos, na Grande São Paulo. Bernardo Bortolotto acompanha a votação por lá. Rodrigo, acessei aqui a escola, professora Zilda Romero da Silva, que é o maior local de votação de Guarulhos, com mais de 9 mil eleitores, 9.025 para ser mais preciso. E a gente acompanha essa movimentação que você vê aí, os primeiros eleitores chegando agora para votar. Uma movimentação bem mais tranquila em relação ao primeiro turno, porque muita gente acabou trocando o local de sessão aqui mesmo no colégio e no primeiro turno teve uma certa dificuldade de encontrar. Agora no segundo a turma já sabe para onde tem que ir, os eleitores já sabem para onde vão votar, então acaba ficando mais fácil. Você vê aqui que está bem calmo mesmo. O eleitor, ao chegar no espaço de votação, ele vai passar o álcool em gel antes de acessar aqui a urna eletrônica. Aí ele vai assinar a documentação, apresentar lá aquele documento com foto, pegar a caneta dele, né? De preferência o eleitor traz a sua caneta, essa é a orientação. Olha, ó, que nem esse eleitor está fazendo, ó, caneta na mão, já passando álcool em gel, vai assinar os documentos e aí vai para o voto, saiu da sessão, vai passar novamente o álcool em gel que fica à disposição das pessoas aqui. Agora a gente lembra, né? O uso de máscara é obrigatório nos locais de votação. A maioria das pessoas aqui está usando máscara, está se protegendo como deve nesse começo de votação aqui em Guarulhos, que é o segundo maior colégio eleitoral do estado de São Paulo, com 872 mil eleitores aptos a votar. A gente já falou do índice de abstenção que ficou em 19% no primeiro turno, mas agora aqui tudo tranquilo, numa boa nesse começo de votação, Rodrigo.
Obrigado, Bernardo Bortolotto. Agora, Malu Maza, em uma universidade na Moca. Na verdade, mais uma vez, atualizando para a gente movimentação por lá. Olha, Rodrigo, quem escolheu esse horário para vir votar aqui nessa universidade na Moca se deu muito bem, porque olha só, o movimento está muito tranquilo. Esse aqui é o corredor onde ficam as sessões eleitorais, os mesários estão ali esperando os eleitores chegarem. Quando tem espera, é porque tem 2 eleitores na mesma sessão, um espera o outro votar, espera ali aqui no corredor, do lado de fora da sessão, e é isso. Está muito tranquilo. Quem escolheu esse momento aqui está conseguindo também, claro, respeitar mais do que nunca o distanciamento, bastante necessário nessa pandemia, nada de aglomeração por aqui. E a gente também está observando muitos eleitores do grupo de risco, pessoal com mais de 60 anos, vindo votar nesse horário que é um horário preferencial para eles, e também o pessoal com máscara e canetinha na mão, que também é importante. Rodrigo. Malu Maza, muito obrigado. Um bom dia, bom voto aí para todos. E aí, imagens aéreas aqui da cidade de São Paulo, neste dia aí de calorão. Cuidado então com a chuva no final do dia. Que você tenha um excelente domingo. Esse foi o Antena Paulista especial de eleições, mas a cobertura da Globo não para. Ao longo de toda a nossa programação, a gente vai atualizar tudo, voto a voto. Vote consciente e com segurança. Bom domingo.